tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais um vídeo que vocês tanto me pediram lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá, @lifebelaoficial. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E hoje, como vocês podem ver aí no tema, vou fazer esse vídeo aí. Não sei nem se eu vou conseguir gravar até o final, porque é um tema muito delicado pra mim, mas eu quero muito fazer. Muita gente tem curiosidade de saber o que aconteceu, como aconteceu. Então eu vou tentar gravar aqui, não sei nem se esse vídeo vai ao ar. Eu vou usar o celular aqui pra procurar as imagens e vou colocar aí no vídeo pra vocês. E vou narrando mais ou menos o que aconteceu, com acontecimentos que eu lembrar. E eu sei que vai faltar muita coisa, porque a história foi longa, foi quase 2 anos de tratamento. Então assim, tem muitos detalhes, sabe? Tem muitos episódios, mas aí eu vou fazer um vídeo resumido mesmo. Então, o começo de tudo foi assim. Ela dormiu e acordou com um caroço gigante, como vocês podem ver aí na foto. Esse caroço apareceu assim da noite pro dia mesmo, ela não tinha nada em um dia e no dia seguinte ela apareceu com um caroço desse tamanho. A gente ficou muito preocupado quando a gente viu, mas a gente achou que era devido à dor de garganta. Ela tava com a garganta inflamada e tava sentindo um pouco de dor. Então a gente falou assim, deve ter alguma relação com a garganta inflamada. Fomos à farmácia, o farmacêutico achou bem estranho, falou, nossa, tá muito grande, se fosse devido à inflamação da garganta seria menor e iria crescendo aos poucos, e já apareceu assim, gigante mesmo, então tava muito estranho. Mas ele falou assim, já que você acha que é da infecção, devido à infecção de garganta, eu vou te passar um antibiótico para você tomar. Se esse caroço tiver ligação com a garganta inflamada, vai sumir durante dias. Então foi isso que aconteceu. Ele receitou o remédio, ela começou a tomar durante 7 dias. No 7º dia, o caroço não tinha diminuído nada ainda, a gente tinha a impressão que estava aumentando. E resolveu ir ao hospital. Foi uma loucura assim, porque os médicos já tinham suspeita que poderia ser alguma doença como câncer. Então foi meio que na correria, ele falou assim, não, vai precisar tirar, porque a gente tem que fazer uma biópsia, não tem como fazer tratamento antes de descobrir, antes de ter o diagnóstico, então a gente precisaria fazer essa biópsia. E assim, aconteceu assim, questão de horas mesmo, todos os pedidos de exame, o que deu pra ela fazer no hospital, ela já fez no mesmo dia que ela foi, no primeiro dia. Com os exames, ele já marcou a cirurgia, foi assim, cirurgia de urgência mesmo, a gente não tinha noção da gravidade. Na verdade, a gente não tinha noção de nada do que estava acontecendo. A gente sabia desse caroço, mas poderia ser milhares de coisas, poderia ser milhares de doenças. Então, a gente nunca imaginou que seria um câncer. Ela fez a cirurgia feita. O médico pediu 15 dias que ele enviaria um pedaço do tecido que ele tirou desse caroço, ele enviaria para São Paulo para fazer a biópsia. Nesses 15 dias a gente nem dormia direito, a gente só ficava pensando nisso, a gente dormia pensando nisso, a gente acordava pensando nisso. Então assim, esses 15 dias foram bem difíceis já. Chegou o resultado, fomos buscar o resultado. Eu lembro disso, eu tava muito nervosa, mas eu tava tentando passar uma tranquilidade pra ela. Eu peguei o resultado, gente, eu lembro disso como se fosse agora, assim, sabe? Quando você tem a cena na sua cabeça. Eu tenho a cena na minha cabeça e eu acho que essas cenas do que aconteceu durante todos esses 2 anos eu não vou conseguir apagar. Às vezes eu tento falar, eu não quero ficar lembrando disso, eu não quero ficar pensando, porque realmente passa um filme na minha cabeça constantemente. Mas eu tenho noção que isso vai ser muito difícil de acontecer, talvez com os anos. Faz 9 meses só que ela faleceu. Eu lembro o tempo todo de tudo, de todos os acontecimentos. Chegamos no hospital, peguei a biópsia, abri, porque eu sou muito curiosa, ela estava sentada do meu lado. Aí eu abri a biópsia e não entendi muito o que estava escrito. Tinha assim, frases, sabe? Bem coisa de médico mesmo. Nem sabia o que significava aquilo. Aí ela pegou e falou assim, pesquisa aí no seu celular, às vezes a gente encontra. E nisso a gente já estava esperando o médico chamar. Gente, sério, ela sentada do meu lado, sentada assim, e olhando pro celular, eu com o celular assim, olhando o resultado. Na hora que eu digitei o que estava escrito no exame, deu assim, grandão, câncer. Vocês não têm noção da cara dela. Nossa, e não tinha como eu disfarçar. Com aquele silêncio, meu pai perguntando o que foi. Aí eu peguei e falei, Ah, pai, é câncer mesmo. Aí entramos no consultório, isso 2 minutos depois o médico já chamou.
Entramos no consultório. Cheguei lá no consultório, o médico fez uma cara assim, não muito boa, né? Eu acho que ele tava sem jeito de dar notícia, tava chateado também. Eu já abri o resultado, já vi o que é, vi assim, né? Eu não tenho conhecimento na área, mas pesquisei no Google e vi que é câncer e tal. Aí ele falou assim, sim, só isso, não explicou muito. O médico falou que tinha que procurar um especialista, né, porque ele era só cirurgião, e que teria que fazer uma bateria de exame pra descobrir onde que o câncer tava, qual que era o nível, por onde se tinha espalhado, porque não tinha informação nenhuma ainda. Ele me deu os pedidos, eu já corri atrás, assim que eu saí do hospital, liguei pro Hermes Pardini, comecei a marcar, tanto, só a Hermes Pardini mesmo, todo o tratamento dela, ela fez lá. Eu acho o trabalho de lá excelente, sabe? A qualidade da imagem. Não tô fazendo propaganda, não tô sendo paga pra isso. Eu tô fazendo, assim, é uma dica mesmo. Porque eu sei que tem gente aí que tá passando pela mesma situação. Então, se você tá passando, se você pode, se você tem condição, um plano pra fazer no Hermes Pardini, tá aí minha indicação. Eu marquei, já corri atrás dos exames, porque ela precisava fazer cirurgia. A gente era muito distante desse mundo, sabe? Então a gente foi procurar tudo, saber de tudo. E foi muito sofrido nessa época, porque eu ficava pesquisando no Google, a gente sem informação, o ser humano é assim. O ser humano, quando não tem informação, ele procura informação. Não importa se é certo ou se é errado, ele só quer informação, ele só quer colocar alguma coisa na cabeça pra tentar amenizar, sabe? Amenizar a ansiedade, a angústia. Então, tudo que eu pesquisava era muito ruim. Então eu sofria muito, assim, bem antes do médico falasse um veredito, sabe? Eu já sofria com isso. A situação que eu encontrei o médico dela foi, assim, muito divertida, que foi na minha faculdade. O médico é pai de uma aluna que era da minha sala, a gente conversando um assunto bem aleatório, e ela comentou sobre o pai dela e tal, e acabou que ela me falou que o pai dela era oncologista. Então eu já falei assim, oi, passa o número dele, onde que ele trabalha, ele atende plano de saúde, já comecei a fazer um tanto de perguntas. Ela me passou o contato, eu já tava com o resultado do exame na mão, eu tirei foto na hora de tudo, assim, de tudo mesmo, e mandei pra ele. Ele pediu pra gente ir lá no consultório onde ele trabalhava, onde ele trabalha, na verdade, pediu pra gente ir lá e pra mostrar, né? Ele queria conhecer a gente, queria conhecer minha mãe, a gente ia fazer tratamento com ele mesmo. E marcamos, isso foi numa sexta-feira, a gente marcou uma consulta com ele na segunda. Ele foi olhar o resultado, né? Ele muito discreto, assim, Gente, esse médico foi excelente, eu acho que ele foi essencial nessa fase da minha vida, porque ele me deixava muito tranquila e deixava minha mãe tranquila. Ele nunca chegou em mim e falou, nossa, a situação de sua mãe tá muito grave, ela tem 6 meses de vida. Nunca mesmo. Diariamente eu vejo gente contando que foi ao médico, o médico falou, tem 3 meses de vida, tem 6 meses de vida, tem 1 ano só de vida. Ele viu que a situação era muito grave, mas ele não passou isso pra gente. Claro que a gente percebeu que na hora que ele tava olhando os exames, a expressão não era muito boa. A gente sabia que tinha alguma coisa muito séria. Claro, a gente já sabia que era sério por ser um câncer, a gente sabia só que era câncer, a gente não tinha noção qual gravidade que tava, né, a situação. Ele olhou os exames, falou pra gente que o câncer dela era no intestino, que tinha uns pedaços de tumores, umas bolinhas de tumores no pulmão. Ela deu início ao tratamento, a gente tem plano de saúde, meu pai é policial, então a gente usa o plano da PM. Graças a Deus, o plano da PM cobria lá na clínica onde ele trabalhava, então a gente conseguiu fechar o tratamento com ele mesmo. Então fomos para a primeira sessão de quimioterapia. Essa quimioterapia, ela tinha um efeito colateral que era choque. Então eu lembro até uma vez, a gente foi no cinema, compramos um balde de pipoca e 2 refrigerantes. A moça me deu o balde de pipoca e deu o refrigerante pra ela. Na hora que ela foi pegar o refrigerante, ela sentiu um choque, assim, que balançou, que derramou o refrigerante, a moça não entendeu nada. Ela não adaptou a essa quimioterapia, então teve que trocar. A segunda quimioterapia, ela sentia gosto de ferro na boca, muito gosto de ferro. Então ela diminuiu, assim, a alimentação, ela não queria beber água porque ela sentia gosto ruim na água. Então, assim, foi bem complicado também. A gente não adaptou a essa e foi tenso, assim, de verdade, foi muito tenso. Trocamos pra uma quimioterapia que ela não podia chegar no sol. Se ela saísse no sol, ela mancharia a pele. Então, assim, gente, era muito difícil. Então, assim, era muito complicado. É muito difícil você viver
e não poder tomar sol. Se você sai ali na porta da sua casa, o sol tá batendo. Então assim, gente, era muito difícil. Ela ficava assim, igual uma coruja, sabe? Só no quarto, com as cortinas fechadas, e isso estava deixando ela muito chateada, ela estava se sentindo presa. E o pior de tudo é que minha avó não sabia do tratamento. Meus avós, meu avô e minha avó, que é mãe e pai dela. E eles moram com a gente. Então assim, gente, era muito difícil de esconder tudo, muito difícil. Chamava pra sair durante o dia, aí ela falava assim, ela não podia nunca. Ou saía assim, saía com a sombrinha, mas assim, ela tava tendo um cuidado tão grande que eles acabaram assim, achando algo estranho. Mas por quê? Tudo bem, sol não faz bem você tomar um sol de 2 horas da tarde, mas também se você tomar, você não morre por isso. E ela assim, ela ficava muito preocupada, então assim, ela tinha muito cuidado. E eles começaram a perceber aí que tinha alguma coisa muito estranha por ela estar agindo daquele jeito. Essa quimioterapia também não deu certo. Mudamos para uma quimioterapia que ela precisaria trazer uma bolsinha para casa. Eu acho assim, essa época foi a mais difícil das quimioterapias porque ela precisaria ficar com alguma coisa no corpo dela. E como eu falei, a gente mora com nossos avós, eles não sabiam do tratamento, então para esconder seria muito difícil. Mas assim, a gente não tinha opção. Entendeu? O médico falava, a gente nem questionava, a gente não, numa hora dessa, a gente aceita o que for preciso, a gente não escolhe. Mesmo com esse tanto de quimioterapia que ela testou, nada conseguia estagnar o tumor dela, então só ia aumentando. Um dia, a gente no consultório, o doutor chamou meu pai para conversar, falou que a situação dela era muito grave, que na verdade o tumor estava no intestino, estava no pulmão, estava no fígado, estava no pescoço, ela tinha um caroço aqui também, ainda estava na axila, então assim, estava tomado, né? E gente, eu lembro disso como se fosse agora, como se eu estivesse olhando aqui para essa câmera e vendo essa cena. Meu pai chegou, a gente chegou da clínica, ele veio calado assim no carro. Sério, ele não falou nada. Da clínica até minha casa, veio no silêncio, já tava achando muito estranho. Minha mãe chegou, foi conversar com a minha avó e com o meu avô. Nesse prazo, ele se trancou no banheiro e falou assim, soltou. Aí ele se trancou no banheiro, tava no banheiro, e me falou assim, soltou. O câncer da sua mãe já tá no fígado. Gente, o meu mundo caiu nessa hora. Sério, eu não sabia o que fazer, eu tinha muita esperança que ela fosse operada, que tirasse. Na cabeça da gente, é muito simples as coisas. A gente cria tanta esperança, de cura, que a gente não consegue enxergar. Eu não consegui enxergar a gravidade da situação. Eu pensava assim, tudo bem, tira do intestino, vai ficar só pulmão e fígado. Aí depois tira do fígado, fica só pulmão, tranquilo. Mas as coisas não funcionam assim, infelizmente. A medicina não é avançada o suficiente para curar um câncer de quarto grau, que era o dela. Mas isso não entrava na minha cabeça. Pra mim, era muito simples. Eu imaginava assim, não, abre a barriga, tirou ali, acabou, fechou, espera um pouquinho. E depois tira no pulmão, vão tirando um de cada até ficar sem nada. Mas infelizmente mesmo, não é o que a medicina consegue fazer. Não adianta. Se você tá passando por essa situação, eu não quero que você se desespere vendo esse vídeo, não mesmo, porque cada caso é um caso, gente. Eu tô contando o caso da minha mãe, o caso da gravidade que tava o caso dela, então não tem nada a ver com o seu. O seu aí pode estar no grau 4, mas eu não tô te falando que não vai ter cura. Eu não sou médica, eu não tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento apenas de um caso, que é o dela. Então, por favor, não vai desesperar aí, achando que a pessoa tá morrendo porque eu não sei de nada. Isso você tem que conversar com o seu médico. Durante esses processos, ela fez alguma cirurgia. Uma cirurgia foi pra colocar um catéter, porque a quimioterapia é muito agressiva, então ia arrebentar as veias e tal. Então colocava um acesso para ficar mais fácil dela tomar o medicamento. Fomos nessa cirurgia, só eu e ela. E assim, eu muito tensa, porque ninguém sabia. E sabe quando você tem uma coisa entalada que você precisa falar pra alguém? Nem que seja postar no Facebook, mas você precisa desabafar. E era isso que eu sentia, só que eu não podia falar com ninguém. Era a vontade dela, ela não queria que ninguém soubesse. Então assim, eu acho que um sofrimento maior meu durante essa fase que a gente passou foi porque eu não podia conversar com ninguém. Eu não contava, ninguém sabia que minha mãe estava doente. Então isso foi muito difícil pra mim, porque acabou
que ficou tudo nas minhas costas, sabe? Resultado péssimo, cada vez pior. Cada vez o tumor estava maior, cada vez tinha tumor em outros lugares, estava bem espalhado mesmo e estava espalhando. Ela começou a ficar muito fraca, ela já não conseguia mais realizar as atividades assim normais, como tomar banho, fazer uma comida, se alimentar. Ela tinha preguiça, não é o certo a palavra preguiça. Ela não dava conta de se alimentar sozinha. O garfo, a colher, já era muito pesado pra ela. E ela foi só piorando, piorando. Ela foi subir um degrau, gente, desse tamanho de degrau. Eu acho que até menor. Sério, assim, o degrau. E ela caiu. Aí a minha ficha começou a cair um pouco, né? Eu vi ela lá no chão, fiquei assim muito assustada. Aí eu falei com meu pai, aí eu falei com ela que tava indo pra faculdade, eu tinha até uma prova no dia, mas que qualquer coisa ela me ligasse. Cheguei na faculdade, liguei pra ela, perguntei como que tava. Acabei de fazer essa prova, fui pegar no meu celular, minha prima tinha me ligado, aí eu retornei, ela me falou assim, sua mãe tá muito ruim, sua mãe não comeu nada até agora, e eu vou levar ela no médico, mesmo se ela não quiser. E minha mãe realmente não quis, falou assim que só ia no hospital se eu tivesse. Cheguei aqui em casa, ela tava deitada no sofá, assim, muito abatida, muito mesmo. Foi assim, na hora que a gente chegou no hospital, a gente foi pegar uma cadeira de rodas pra colocar ela. E nesse tempo ela começou a ter uma crise. Assim que a gente colocou ela na cadeira de roda, gente, a cena, eu acho assim, a cena que eu nunca vou esquecer na minha vida. É a cena assim mais marcante assim de todas, porque eu não cheguei a ver ela no caixão. Por esse motivo, porque minha memória fotográfica é muito boa, principalmente para essas coisas ruins, então eu não queria ficar revivendo esse momento o tempo todo. E essa cena que gente, ela praticamente morreu assim na minha frente. O pescoço dela caiu, a língua dela saiu pra fora, o olho dela virou, ela não respondia, e ela fazia assim pra puxar o ar. Foi assim, uma cena assim. E ela parou tudo, ela não tava nem respirando direito. E pelo menos eu não conseguia sentir a respiração dela. Tanto que eu liguei para algumas pessoas lá, eu não lembro quais foram, quem foram, mas eu acho que não sei nem se foi no grupo da família. E liguei e mandei uma mensagem, tentei ligar pro médico dela falando que ela tinha falecido. E nesse desespero todo, eles levaram ela lá pra enfermaria na urgência e fizeram aquela ressuscitação lá, com aquela máquina e aquele barulhão, e ela pulando assim na cama. Ela tava tão magrinha, nessa época eu acho que ela tava pesando uns 35 quilos já. E ela pulando assim na cama, aquela cena assim horrorosa. Aí eu saí pra fora, na verdade não saí por minha vontade, eles me colocaram pra fora, falaram que eu não podia ficar vendo aquilo, que era melhor sair e tal. Saí, fui pro telefone mandar mensagem, chorar, gritar, espernear com quem eu lembrava o número ali mesmo, com quem eu conseguia achar. Aí ela falou assim, pelo amor de Deus, me explica, não sei o que tá acontecendo. E gente, eu ficava olhando pra cara dela assim, um olhar, parecia que eu tava vendo um monstro, porque eu vi ela morta e depois eu vi ela conversando, eu já não tava entendendo mais nada. Aí ela querendo explicação, aí veio a doutora na mesma hora assim, foi com a ficha perguntando assim, o tumor dela é qual grau? Eu 4, tem cura? Não. O médico deu possibilidade de cirurgia? Não. Tá espalhado? Sim. E ela assim, com o olho desse tamanho olhando pra mim, tipo assim, o que você tá falando? Porque ela não sabia da gravidade da situação dela. Claro que a gente nunca contou, pra não atrapalhar aí mesmo no tratamento, não deixar ela mais chateada, então a gente não contava. E ela meio desesperada assim, sabe? Aí eu fiz a ficha, eu achei até muito esquisito ter que fazer essa ficha lá do lado dela, e ela escutando as respostas, mas eu acho que a médica também não sabia que ela não sabia, né, da situação. Então, foi isso, e na hora que a médica saiu, ela pegou e falou assim, mas o que tá acontecendo? Por que você tá falando isso? Aí eu peguei e falei, ih, mãe, relaxa, é só pra você ser atendida mais rápido, tá tudo tranquilo. Porque se a gente falar que você tá bem, que a situação é boa, eles vão demorar pra entender. Gente, ela abriu um sorriso, não. Ai, meu coração dói só de pensar, só de lembrar dessa imagem do sorriso dele. Aí, eles estabilizaram ela lá, né? E já transferiram lá pro CTI. Segundo dia que ela tava lá, o médico ligou aqui pra casa. Eu quase morri outra vez, porque eu achei que ela tinha falecido. O médico ligou falando que precisaria conversar comigo, que eu sou maior de 18 anos, e com meu pai, que meu irmão não precisava, mas ele queria a gente lá.
Fomos na mesma hora, chegou lá, tava ele mais 3 doutores e eles falaram da situação, falaram que ela tava com uma infecção, que eles iam tentar tirar. Mas era assim, ela tava conversando, eles deram 2 opções. Era assim, ela tava conversando, né, nesse momento lá no CTI ela tava conversando, e ele falou que ele poderia entrar com ela no bloco cirúrgico e que ela voltaria, que ela morreria lá, então assim, que eu poderia pensar no futuro, nossa, minha mãe tava conversando, nossa, minha mãe tava normal e foi pro bloco e morreu lá. Pode ter sido erro do médico. Ou então a segunda possibilidade, que era não operar, deixar do jeito que tava ali e ela morrer também, e depois eu pensar assim, nossa, se tivesse feito uma cirurgia, ela teria escapado, teria dado uma melhora para ela ou até mesmo a cura ali do problema que estava tendo naquela hora, sem falar do câncer. Então, foi muito difícil essa situação, gente, muito difícil. Eu acho assim, só quem passou por isso consegue entender. Você ter 2 opções dessa, assim, você ter que decidir com 2 opções dessa, assim, a vida da sua mãe é muito difícil. Aí eu perguntei ao meu pai o que ele achava, e ele me perguntou o que eu achava, a gente conversou, a gente trocou ideias, opiniões, e acabou que a gente decidiu não mandar ela pro bloco cirúrgico, porque ela tava conversando e a gente queria aproveitar, a gente já sabia que ela não tinha muito tempo de vida, então a gente não queria, assim, marcar um horário pra ela morrer, sabe? Exemplo, agendar a cirurgia pra 2 horas e saber que ela vai morrer ali 2 horas. A gente não queria ter a gente queria que fosse uma coisa natural, já que ia acontecer mesmo, não uma coisa programada. No outro dia, ela parou de conversar, ela foi assim, gradual, sabe, a morte dela. Cada dia ela tinha uma piora em alguma coisa. Ela primeiro piorou a pressão, aí depois o nível dela de glóbulos foram lá embaixo. Foi assim, foi uma piora gradativa, sabe? Então assim, no dia que ela parou de conversar, na verdade no momento que ela parou de conversar foi comigo, e ela tava respondendo, aí eu perguntei mais uma coisa, a gente tava conversando, eu fiz outra pergunta, e assim, ela olhou pra mim, só mexeu o olho e não conseguiu mais responder. Aí nesse momento, assim, foi o momento assim que eu falei assim, gente, eu não volto aqui mais, porque eu não vou conseguir ver ela desse jeito, eu não vou conseguir ver ela sem conversar, eu não vou conseguir perguntar e não ter resposta, entende? Então assim, ai, preciso respirar. Deus, ajuda a acabar esse vídeo, pelo amor de Deus, tá acabando. Aí eu não voltei mais. Então, aí no dia seguinte, ela voltou, ela conseguiu conversar, meu pai que tava na visita na hora, e ela quis gravar um vídeo, pediu assim, sabe, cadê os meninos, que era eu e meu irmão, e falou assim, meu pai falou assim, vamos gravar um vídeo, lá não pode usar celular, mas ele pediu, o amigo dele trabalha lá, ele falou assim, ela quer, ele falou com a amiga, ela voltou a conversar agora e quer gravar um vídeo. Então ela gravou o vídeo, eu vou mostrar o vídeo pra... Ai Deus, eu quero acabar esse vídeo, pelo amor de Deus. Nó, pesado. Pesadíssimo, não. Aí ela gravou esse vídeo, eu nunca mostrei esse vídeo pra ninguém, mas eu vou compartilhar com vocês o último vídeo da minha mãe conversando. Ai Deus, quero acabar. Nossa, gente, falta pouco. Então ela gravou o vídeo, vou colocar o vídeo pra vocês da última vez que ela falou. E ela faleceu aí mesmo, faleceu junto com meu pai do lado dela. E foi parando, o coração foi parando de funcionar, a pressão foi lá embaixo e foi assim, gradativamente, que eu falei mesmo. Então esse aí foi o último momento que a gente tem dela. Eu vou compartilhar com vocês. E espero que, assim, o like de hoje não é por vocês terem gostado, porque eu acho que uma situação dessas não tem como a gente gostar.
Mas eu vou pedir pra deixar o like aí pra me ajudar. Eu tô começando o canal no YouTube agora, então isso aí é muito importante pra mim. Então deixa seu like aí, se inscreve, que eu prometo que eu vou trazer coisas assim alegres, felizes, e não vou trazer, quer dizer, se acontecer, né? Espero que não quero mais trazer assuntos assim, mas se vai ajudar vocês, se vocês querem que eu conte tudo no detalhe, se faltou alguma coisa, se vocês quiserem perguntar, às vezes eu volto respondendo as perguntas, porque eu recebo muitas perguntas. Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem me mandar lá no Instagram. Se você estiver passando por um problema desse, se você passou já, se você perdeu alguém, que precisar de alguém para conversar, pode me chamar lá. Eu tô muito aberta, sabe? Eu tô muito aberta a esse tipo de ajuda. Então, se você tem qualquer dúvida, se você quer indicação, se você quer indicação de médico, se você quer perguntar, quer desabafar, quer conversar, quer colocar pra fora, talvez alguém aí esteja passando por um tratamento escondido, você tá segurando essa barra. Então, se você tá passando por uma situação dessa ou já passou, eu me coloco totalmente à disposição. Gente, não precisa. Se você, igual eu me sentia muito mal durante a noite, de madrugada, eu não conseguia dormir, eu não tinha assim com quem conversar, porque era escondido, como eu falei pra vocês. Se você tá numa situação dessa, pode me chamar no Instagram, meu arroba é @lifebelaoficial. Eu tô aqui pra ajudar. Eu não sou profissional, eu não tenho conhecimento médico, mas assim, eu tenho experiência de vida, e que eu puder ajudar, o que eu puder passar pra vocês, o que eu puder passar de conforto, de tranquilidade, de explicação, eu vou fazer isso. E é isso. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Qualquer coisa que precisar, estou à disposição no meu arroba @lifebelaoficial. E é isso aí. Fui! Fala com ele, teu. Fala com ele, filho. Matheus, Fala. teu, Você dá um jeito de comer, fala assim. não ia te comer, viu? E tudo que o pai fizer. Tudo seu pai fizer, tá? Então tá. Fala com ele, dorme com Deus, então. Dorme com Deus, então beijo. E pra Bela? O que você vai falar pra Bela? Beijo pra Bela também. Então tá. Todos os dois. Então tá, obrigado.